Administração do condomínio e o papel do síndico. A administração do condomínio e o papel do síndico, gente, veja, a eleição do síndico, esse aqui é um outro ponto que o pessoal tem dúvida. A eleição do síndico, ela é feita periodicamente, a gente já viu, né? Eu posso escolher um síndico que é dentro do condomínio ou fora do condomínio, não tem problema. Quando é fora do condomínio, é o chamado síndico profissional, né? Fora do condomínio é o síndico profissional. Então, ele tem muita responsabilidade, ele tem que fazer cumprir todos os atos do condomínio. E o 1347 do Código Civil vai falar que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Então, ou seja, ele pode ser reeleito quantas vezes quiser. Então, digamos que a eleição foi em 2010, depois outra eleição em 2012, depois outra eleição em 2014, depois outra eleição em 2016, não tem problema, pode renovar quantas vezes quiser. A não ser que a convenção estabeleça que haverá um limite, né? É que nem a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal nós fala que o presidente pode ser reeleito por uma vez. Pode ser que a norma do condomínio diga que ele vai poder ser reeleito por tantas vezes, no máximo. E aí, para alterar isso, só alterando a convenção. Tá? Então, Gabriel, mas minha convenção não diz nada, minha convenção é omissa. Então pode reeleger quantas vezes quiser, não tem problema. Só que, no mínimo, tem que ser a cada 2 anos. Tá? Beleza. Ah, Gabriel, mas o síndico tá lá? Tem uns casos assim, né? Eu preciso falar disso, não posso deixar de falar disso. O síndico tá lá faz 10 anos. E nunca foi feito uma nova eleição. Tá lá faz 10 anos. Meu Deus do céu. É o que eu já ouvi, essa história, não tá escrito. E assim, gente, esse é o papel de uma boa assessoria. O papel de uma boa assessoria é exigir uma ata de eleição do síndico, no mínimo, a cada 2 anos. Tem que ter essa ata de eleição do síndico a cada 2 anos. No mínimo. Marca a assembleia a cada 2 anos e faz a eleição do síndico. Ah, Gabriel, não tem mais ninguém para fazer. Então é o único candidato, é só ele. Marcou lá, votou, tinha meia dúzia de gato pingado, mas esse meia dúzia de gato pingado votou a favorável. Está eleito. Tem que fazer. Não tem esse negócio assim, ninguém se opõe, então ele continua. Não, não é assim que funciona. Tá? Porque um dia vai ter um condômino que vai se opor, vai criar uma confusão. Tá? Então não deixa isso acontecer. Bom, compete ao síndico convocar a assembleia, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Ou seja, tem que ir na justiça representar o condomínio. Dar imediato conhecimento à assembleia existente de procedimento judicial ou administrativo do interesse do condomínio. Então, ele tem que submeter isso à assembleia. Quando receber uma reclamatória trabalhista, chama a assembleia e avisa, pessoal, tem uma reclamatória aqui que o cara está pedindo 20 mil reais. Tá legal, faz parte, vamos encarar contratar um advogado. Cumprir e fazer cumprir as normas e decisões do condomínio. Então aí outro ponto. Tem que cumprir. O síndico, ele não pode, é obrigação dele cumprir e fazer cumprir. Não é opção. Tá? Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessem aos possuidores. Então, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns. Ele que é responsável por isso. Né? Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Então, despesa e receita ele tem que fazer também para poder definir a taxa fixa, muitas vezes aqui. Cobrar dos condôminos as contribuições, bem como impor as multas devidas. Então, ele é responsável por cobrar e por impor as multas. Ele tem autorização da lei para cobrar e impor multa. Se alguém falar o seguinte, quem é você para cobrar multa e para me cobrar aqui as despesas? Eu sou o síndico. Segundo o artigo 1348, eu tenho o poder de fazer isso. Tá? Prestar contas à Assembleia anualmente quando exigidas. E, por último, o mais importante de todos, realizar seguro de edificação. Falar de seguro de edificação, gente, não é opcional isso aqui. Isso aqui é obrigatório, compete ao síndico contratar o seguro. Ele tem que contratar o seguro. Se pegar o prédio amanhã depois de fogo, ele tem lá, ele tem que estar coberto por um seguro, sob pena de ser responsabilizado. Então você não vai querer que o síndico assuma uma responsabilidade desse tamanho. Gabriel, mas o condomínio é muito antigo. É aquele prédio tão antigo que nenhuma seguradora quer cobrir o condomínio.
Ah, então, meu caro, então você vai pegar as negativas da seguradora. Então, você vai falar, seguradora X, quanto que eu quero segurar o prédio aqui, me passa o orçamento. Ela fala assim, não, não vamos cobrir esse prédio aí não, muito antigo. Então tem a negativa, tem a outra, tem a outra, tem a outra. Aí o que o pessoal fala? Poxa, Gabriel, ficou muito caro o seguro. Aí vai lá e submete na Assembleia e joga na Assembleia para dizer o seguinte, pessoal, tá muito caro o seguro, vamos contratar ou não o seguro do prédio? Para todo mundo dividir. Aí o pessoal fala assim, eita, tá muito caro, vamos votar que não. Veja, na verdade, isso aqui é uma responsabilidade do síndico. Ele não tem que consultar a Assembleia, ele tem que pegar e contratar naquilo que é melhor, entendeu? Pode ser que defina assim, chama a Assembleia para definir alguma, mas tem que contratar. Né? Eu, se eu fosse síndico, eu não ia deixar de contratar. Tá? Beleza? Ou, no mínimo, se eu for síndico e não conseguir contratar, eu pego a negativa de cada seguradora que não quis me contratar, não quis fazer o seguro para mim. Tá legal? Bom, para demonstrar boa fé, né? Isso é para demonstrar boa fé. Isso tudo serve para demonstrar boa fé. Opa. Que mais aqui? Despesas com seguro, né? Já acabei falando aqui a responsabilidade do seguro. A responsabilidade é do síndico, né? Então não deixa isso aqui não, gente. Pelo amor de Deus. No mínimo, pega uma negativa lá. Tá bom? Bom, destituição do síndico. Bom, já que nós falamos do síndico, vamos falar da destituição dele, né? Cuidado, por quê? Porque aqui tem uma lei, a lei anterior dizia que tinha que ter no mínimo 2/3 dos condôminos, 2/3 para poder aprovar a destituição do síndico, 2/3 dos condôminos presentes. Só que aí, você acha que melhorou, piorou? Porque 2/3 dos presentes é até melhor do que a maioria absoluta, do meu ponto de vista, né? Porque 2/3 dos presentes, digamos, que se eu tiver lá 10 pessoas, eu tenho 7 pessoas aprovando, eu destituo o síndico. Agora, a maioria absoluta é de 100 condôminos, eu tenho que ter 51. E o Código Civil, ele estabelece a necessidade de maioria absoluta, a atual legislação. E ele tem que ainda justificar o motivo para destituir o síndico. Praticar irregularidades é um dos motivos, não prestar contas é outro motivo, ou, e eu grifo aqui o ou, por quê? Ele pode falar que é um dos motivos. Não administrar convenientemente o condomínio. E é nesse último aqui que você vai utilizar. Eu recomendo sempre você utilizar o último, porque é não administrar convenientemente o condomínio. Se não está administrando de acordo com o jeito que a gente não quer que administre. Pronto, é conveniência dos condôminos. Está decidido que não é conveniente para os condôminos se sujeitar a essa administração que a gente está querendo. Então é mais fácil esse. Por quê? Se você colocar praticar irregularidades, você tem que provar. Se você falar que não prestou contas, também tem que provar. E se você falar que não administrar convenientemente o condomínio, simplesmente alega, não está administrando convenientemente o condomínio, então estamos aqui destituindo você, meu amigo. Tá legal? Mas aí tem que ter maioria absoluta para poder votar e tirar ele de lá. Tem que ter um motivo e maioria absoluta, são essas condições. Instituição do Conselho Fiscal envolvendo a parte do síndico. O Conselho Fiscal, nós vimos o Conselho Disciplinar e agora o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, né, eu vou fazer uma eleição lá e eleger 3 conselheiros que vai fazer parte desse Conselho Fiscal que vai dar o parecer das contas. O que esses conselheiros, qual que é o papel desses conselheiros? O papel é analisar as contas do condomínio. Verificar se as notas estão certas, se registrou contabilmente certo, se tem alguma coisa irregular. Por exemplo, gastou lá, está acostumado a gastar todo mês 10 mil reais de despesa de limpeza. Aí, esse mês gastou 30 mil reais de despesa de limpeza. Pera aí, 10 mil reais, de 10 para 30? Tá louco, não dá não, ué. De 10 para 30 é muita coisa. O que aconteceu aqui? Aí isso que o Conselho Fiscal vai atrás, entendeu? O Conselho Fiscal vai verificar o que aconteceu. Né? Se tem alguma irregularidade, se tem algum superfaturamento, essas coisas. Cabe ao Conselho Fiscal. Aí ele vai dar o parecer das contas. Deu o parecer das contas? Show. Nós recomendamos a aprovação da conta porque não tem nenhuma
nenhum ponto, nenhuma ressalva, né? E aí leva para a Assembleia. O fato do Conselho Fiscal aprovar, dar o parecer favorável, não significa que vai ser aprovado na Assembleia. Pode ser que na Assembleia seja reprovado. O Conselho Fiscal ele é apenas um órgão para poder, vamos dizer assim, recomendar, dar um parecer. Mas quem decide, no final das contas, é a Assembleia. Se vai aprovar as contas do síndico ou não. Então, isso é importante. Beleza? Quóruns necessários. Quóruns necessários, agora é o momento esperado para a gente encerrar a parte. Gabriel. Opa! Diga, Mauro. Se me permitir, eu quis deixar passar por essa parte aqui, voltar um pouquinho lá atrás. Vamos lá. Onde que se fala, a própria legislação trata de que a Assembleia Ordinária tem algumas, alguns itens que têm que ser tratados em Assembleia Ordinária. Uma delas é a apresentação de orçamento, tá? Aprovação de orçamento. E não é muito comum, pelo menos eu não tenho visto muito, é a aprovação de orçamento para o ano seguinte. O pessoal trata de Assembleia, prestação de contas, eleição de síndico, definição de fundo de reserva, enfim, outras questões, remuneração de síndico, mas não de orçamento. Você vê risco em não sendo aprovado o orçamento? Qual que é o risco do síndico ou de alguém se insurgir contra o pagamento de uma taxa em função de não ter sido aprovado um orçamento? Entendi. Bom, se você tem uma... vamos dizer assim, né, ele fala de Assembleia Ordinária para fazer a aprovação do orçamento. Se você estabelece que o condomínio vai ser feito rateio por taxa fixa, aí nós vamos lembrar o que é taxa fixa. Taxa fixa é pegar o valor do orçamento e dividir pela quantidade de meses, os próximos 12 meses ali, e dividir entre todos. Valor fixo durante esses 12 meses. Então, ou seja, o orçamento é uma questão primordial. É uma questão primordial, especialmente para definir as despesas de condomínio. Certo? Agora, eu não vejo necessidade, eu não vejo que fica prejudicado ou prejudica algum condômino quando o condomínio adota a modalidade de critério de rateio, certo? Porque se ele adota o critério de rateio e fica claro isso na sua convenção, certo? Aí nesse caso, o orçamento não, vamos dizer assim, não vai ser tão... O próprio condomínio quis o rateio. Então, tem uma cláusula lá que a divisão das despesas será por rateio. Soma todas as despesas do mês e divide. Então, eu não vejo essa necessidade, por conta disso, acaba ficando inócua essa previsão, né? E essa obrigatoriedade. Tá? Então, assim, eu não vejo essa necessidade. O risco é muito baixo, sabe, Mauro? Porque não causa prejuízo a ninguém, porque o próprio condomínio decidiu por ter o rateio. Tá? A não ser que por algum motivo causa prejuízo. Por algum motivo causa prejuízo. Exemplo, sei lá, algum comprador que está entrando no condomínio novo, não sabia o quanto de despesa que ia vir pela frente, sabe? Talvez mais por esse lado, assim, sabe? Mas é só se alguém se sentir lesado com isso, aí realmente poderia pedir para o síndico ser responsabilizado. Tá? Mas eu vejo que é uma classificação remota de questionamento. Perfeito. Maior, desculpa, só complementando, maior se tiver taxa fixa, né? Não, perfeito, tranquilo. Outra questão, existe alguma correlação entre condomínios com algumas entidades sem finalidade de lucro em relação à periodicidade de realização da Assembleia Ordinária para aprovação de contas? Porque no Código Civil, salvo engano, para entidades sem finalidade de lucro, tem no primeiro quadrimestre, tem que fazer Assembleia, aprovação de contas, tem uma coisa assim, né? Em relação a condomínios, nem sempre o pessoal tem a periodicidade estabelecida na convenção de que as assembleias... A grande maioria, sim, que as assembleias acontecem ordinárias, as eleições de aprovação de contas e tal, deve ser entre março e abril, normalmente. Mas alguns não têm previsão nenhuma. Uns fazem em setembro, outros em outubro, outros em novembro. Tem alguma correlação com o Código Civil em relação a essa periodicidade da ordinária para a aprovação das contas do ano anterior? Olha, Mauro, uma pergunta boa, viu? Porque
Assim, eu confesso para você que nunca me fizeram essa pergunta em relação a essa questão se eu posso aplicar subsidiariamente alguma norma de associação, e eu teria que verificar assim, se existe alguma jurisprudência, sabe, Mauro, de aplicar essa subsidiariamente alguma norma de associação. Faz sentido? Faz. Faz sentido, faz, né? Para poder aplicar, por exemplo, até abril, fazer a assembleia e a prestação de contas, sabe? Exigir isso até abril, sabe? Faz sentido, mas eu vou ter que, depois eu vou ter que fazer o seguinte, Mauro, eu posso fazer até uma pesquisa para você disso, para ver se encontra alguma correlação do condomínio, porque como a gente viu, o condomínio ele é um mundo à parte, né? Ele não é uma associação e ele não é uma pessoa jurídica, não é uma sociedade. Então, eu não tenho uma previsão de aplicar a previsão subsidiária, como nós temos, por exemplo, com o EIRELI. O EIRELI fala, né? Aplica-se subsidiariamente à sociedade limitada. Então, eu tenho que resolver dessa forma, né? Mesma coisa, sociedade unipessoal, mesma coisa. Agora, para o condomínio, já não tem essa previsão, sabe? E aí eu teria que verificar se tem alguma jurisprudência, alguma decisão, ainda que seja isolada, a respeito disso, ou alguma orientação de algum órgão público que oriente a fazer isso. Vou fazer o seguinte, Mauro, se você me permite, eu vou anotar isso daqui para depois, no próximo encontro amanhã, a gente já traz essa resposta, se eu encontrei ou se eu não encontrei. Se eu não encontrar, eu vou falar, Mauro, não encontrei nada, né, mas eu vou me esforçar bastante para ver se há alguma orientação oficial, assim, que dê um pouco mais de segurança para você. Porque, de certa forma, para quem é condômino, é algo até desconfortável, né? Você tem uma assembleia a ser realizada e não fazem a prestação de contas, demora até o dezembro para fazer essa prestação de contas. Não faz sentido nenhum, sabe? Mas eu preciso encontrar essa correlação em alguma outra jurisprudência. Uma boa pergunta. E outra questão, nessa questão da prestação de contas, é sempre nos 12 meses anteriores, ou é do exercício anterior? Como que deve ser tratado? Exercício. Então, seria, digamos, de janeiro a dezembro, tem o período para poder fazer a Assembleia de Prestação de Contas, lá fevereiro, março, abril, mas não seria dos últimos 12 meses, seria de um exercício mesmo. Seria do exercício. Eu recomendaria do exercício, a não ser que tenha quebrado algum período aí na própria convenção do condomínio, entendeu? Mas dificilmente o pessoal quebra isso, né? Então, indo nessa linha, subsidiariamente, pela lógica, deveria seguir a questão do entendimento das associações, de SAs e tudo mais, que se no primeiro quadrimestre, né, para poder aprovar as contas, né? Seria, vamos dizer assim, o de praxe, né? O de praxe. E o pessoal adota isso, né? E se tiver alguma norma no condomínio, você já mata isso lá na norma do condomínio, né? Que aí fala, até abril tem que ser prestado conta. Aí já mata isso lá. Agora, se tiver omisso, como você falou, aí realmente eu tenho que verificar se existe alguma outra decisão aí isolada aí que eu consiga trazer alguma orientação oficial. Beleza, Mauro? Obrigado. Não se preocupe em pesquisar, tal. Se não tem nada, talvez não tenha. Não, mas eu vou pesquisar sim. Mauro. Essas perguntas, as perguntas inovadoras é o que eu mais gosto de pesquisar, para falar a verdade. Porque faz todo sentido para a gente aqui. E eu não tenho receio nenhum de falar para você que esses casos assim, não sei de tudo, não. Legal. Tem coisa que tem que pesquisar. Beleza? Ô, Gabriel, só queria tirar uma dúvida também, por favor. Vai lá. Quem é que tá mandando? Oi, Renan. Aqui. Ô, Renan, manda ver, meu cara. Então, só para ter certeza, então, para destituir o síndico, precisa todo mundo na Assembleia votar. Todo mundo, sem exceção. Se uma pessoa votar... Não? Você entendeu errado aí, deixa eu explicar melhor. Para destituir o síndico, você precisa de maioria absoluta. Maioria absoluta. E aí, anotem o que é maioria absoluta. Maioria absoluta, eu vou até anotar aqui no bate-papo. Maioria absoluta. Maioria absoluta, gente, é a maioria
é 50% mais um de todos condôminos. Condôminos. Estou colocando aqui, ó, 50% mais um de todos os condôminos. Maioria simples, que confunde muito, é igual a 50% mais um dos presentes, dos condôminos presentes. Olha só que diferença que faz isso. Para destituir um síndico, eu preciso de maioria absoluta de todos os condôminos. 50% mais um de todos os condôminos. E maioria simples não vai ser suficiente para destituir o síndico. É 50% mais um dos presentes. Entendi. Vou até passar por um caso parecido, né? A gente está tentando destituir uma síndica, e aí é um prédio de 40 moradores, então no caso seria, né, 20 mais um. Seria isso. Perfeito. Teoricamente isso, lembrando que você vai ter que consultar na sua convenção se o peso do voto continua sendo fração ideal ou se é por unidade. Ah, Gabriel, mas as unidades são minimamente diferentes uma da outra. É um apartamento de 150, outra de 151 metros quadrados. Legal, então se é minimamente diferente, não vai dar tanta influência assim, sabe? Mas é bom sempre confirmar isso, porque se tiver lá uma cobertura, por exemplo, um apartamento maior, etc., né, o peso do voto dele pode ser maior. Certo. Entendeu? Ok, perfeito. Valeu. Meu cara, então é isso daí. Tarefa de casa para você, Renan. A tarefa de casa é verificar se tem essa maioria absoluta para poder destituir o síndico. Fechado? Então vamos